Olá, concurseiro! Olá, concurseira, tudo bem com você? Sou o professor Roberto Salles, seja muito bem-vindo a mais um QBizu. E nesse QBizu nós iremos falar de direito constitucional e especificamente o que foi definido pelo STF no tema 1103 da repercussão geral. E nós vamos responder ao seguinte questionamento: é legítima a recusa dos pais à vacinação compulsória de filho menor por motivo de convicção filosófica? E é uma questão bastante atual, né? A gente está aí no meio da vacinação, né? Da vacina contra a Covid-19 e exatamente no final do ano de 2020 veio esse questionamento ao STF, né? Porque olha só, nós temos aqui alguns bens jurídicos em conflito. De um lado nós temos a convicção filosófica, que tem status constitucional, é um direito fundamental previsto no artigo 5º, e do outro lado nós temos a vida, a saúde pública, que também está lá no artigo 5º da Constituição. E aí, como é que se resolve um conflito desse, né? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina, que, registrada em órgão de vigilância sanitária, no caso do Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, seguindo esses requisitos, né? Se ela for registrada na Anvisa e atender esses requisitos, é obrigatória a imunização. Que requisitos são esses? Se ela tiver sido incluída no Plano Nacional de Imunizações, né, o PNI, ou tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, né, já que a lei é de caráter geral e abstrato, ou seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município com base em consenso médico-científico. Né? Então, com base em conhecimentos médicos científicos devidamente comprovados, pesquisados, analisados, é possível que até mesmo, né, os entes federativos tragam essa obrigatoriedade de uma imunização por meio de vacina. Tá? Então, atendido pelo menos um desses requisitos, já é possível, né, é de acordo com a Constituição, a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina. Em tais casos, de acordo com o STF, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis. Né? É interessante analisar essa questão do ponto de vista jurídico, técnico mesmo, né? Quando se trata de conflito entre bens jurídicos, né, direitos fundamentais. E aqui é interessante observar que o direito à liberdade de consciência e de crença é objeto de especial proteção pelo texto constitucional, sim. Está lá no artigo 5º, incisos 6 e 8, que destaca o pluralismo como um dos valores essenciais do Estado brasileiro. Na questão de ideias, de ideologias diversas. Todavia, em certas hipóteses, a liberdade de crença e de convicção filosófica precisa ser ponderada com outros direitos, entre os quais a vida e a saúde. Né? Aqui, né, na questão dos princípios de interpretação constitucional, existe o princípio da concordância prática. Né? Quando há um conflito entre direitos fundamentais, deve-se sopesar qual que deve prevalecer naquele caso concreto, claro, de modo a sacrificar o menos possível, né, aquele direito que não vai prevalecer naquele caso. Tá? Mas isso é só para o caso concreto e da forma menos... o quanto necessária, né, sem sacrificar de uma forma absurda ou total aquele direito que vai ser suprimido naquele caso. A obrigatoriedade de tomar vacinas testadas, aprovadas e registradas pelas autoridades competentes é uma dessas situações, por óbvio, né, porque você está falando de saúde pública. Né? No caso em que estiverem em jogo direitos fundamentais de terceiros ou de toda a coletividade, a decisão do indivíduo de se submeter ou não a uma medida sanitária não produz efeitos apenas sobre a sua esfera jurídica, até porque ele não vive isolado, né? Ele vive em sociedade, tem a sua família em casa, se mora sozinho, tem um apartamento, tem a rua, tem o bairro, ele transita pela cidade para fazer os seus afazeres, enfim. Mas também vai recair essa decisão dele de vacinar ou não vacinar sobre outras pessoas, que não necessariamente compartilham das mesmas ideias. Tá? Então, é um tema bastante polêmico, bastante interessante, mas que traz essa questão de sopesar direitos fundamentais em conflito no caso concreto. Vamos praticar então? E aqui nós temos uma questão que pergunta esse entendimento do STF, que diz o seguinte:
conforme o entendimento do STF sobre o direito à saúde, julgue o item seguinte. É inconstitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina registrada em órgão de vigilância sanitária. E não é inconstitucional, é constitucional essa obrigatoriedade, desde que esteja registrado no órgão competente e atenda pelo menos a um dos seguintes requisitos: tenha sido incluída no Plano Nacional de Imunizações, ou tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, ou seja objeto de determinação da União, Estados, Distrito Federal e municípios, com base em consenso médico científico. Por isso que esse item que fala que é inconstitucional, ele está errado, tá bom? Ele está errado por dizer que é inconstitucional essa obrigatoriedade. Ela, na verdade, é constitucional, de acordo com a Constituição, com base no princípio da concordância prática. O STF entende que é constitucional a obrigatoriedade da vacinação, por isso o item está errado. Perfeito? Um forte abraço e até o nosso próximo QBizu. Até mais.